Na paz de Jesus, que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. E eu quero entrar na sua casa, agradeço pela audiência, por você estar nos ouvindo aqui, compartilhar a palavra de Deus. E eu quero hoje começar com uma oração por você e por sua casa. Senhor, obrigado por aqueles que nos escutam, que a tua voz seja ouvida pelo coração de cada um, que a tua voz, chegando ao coração, possa, com o teu Espírito Santo, fazer ser ouvida com os ouvidos espirituais e assim a tua palavra lançada seja acatada, seja recebida, que o coração seja fértil, aberto, receptível, para que a tua palavra possa nascer, crescer, dar frutos para a bênção das famílias aqui representadas nessa audiência e também para a glória do teu nome. Obrigado, que a tua palavra nessa noite nos edifique e nos ajude a chegar mais perto de ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero dar continuidade, eu quero só repassar aqui que na nossa reflexão passada, nós estudamos um pouquinho um panorama, a ideia era um panorama do Novo Testamento, mas eu falei apenas um panorama dos evangelhos de Jesus. E eu destaquei que são 4 evangelhos e que são diferentes porque o propósito de cada evangelista era diferente, sendo que 3 são evangelhos sinóticos e que tem o evangelho de João, que é o mais diferente de todos, porque aponta a divindade de Jesus. Esse era o objetivo em João escrever seu evangelho, que todos crescem que Jesus era o Filho de Deus, era o próprio Deus que se fez carne. Hoje eu quero dar continuidade. Depois dos 4 evangelhos aqui no Novo Testamento, você tem o livro histórico de Atos dos Apóstolos. Eu quero dar um breve resumo de Atos dos Apóstolos para você pegar a sua Bíblia e ler depois. Atos dos Apóstolos, em Atos capítulo 2, onde o Espírito Santo desce sobre a igreja que está reunida em Jerusalém, uma congregação ali de 120 pessoas. O Espírito Santo desce sobre a igreja em Jerusalém e acontece ali o dia de Pentecostes, o cumprimento de uma profecia do livro de Joel, que se cumpre ali. A palavra de Deus vai dizer que ali em Atos, no capítulo 1, versículo 8, os discípulos de Jesus ouvem as últimas palavras de Jesus, porque Jesus está subindo aos céus e de repente eles escutam quando o Senhor diz que recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Sereis minhas testemunhas. Interessante que Atos de 1 a 7 vai mostrar a igreja apenas em Jerusalém. Vai dizer que a igreja crescia em Jerusalém. Vai dizer que todo o povo afluía para Jerusalém. Vinha até Jerusalém ou ia até Jerusalém para ouvir a palavra de Deus, para cultuar a Deus ali no templo de Jerusalém. Mas a partir do capítulo 8, porque no capítulo 8, se você observar, tem uma perseguição, e ali, através daquela perseguição, a igreja se espalha e a palavra de Deus chega até Samaria, e ela começa a cumprir, a igreja começa a cumprir o seu propósito de sair de Jerusalém e de também estar em Jerusalém, mas também estar na Judéia e agora em Samaria. Em Atos capítulo 9, a gente vê Saulo de Tarso se convertendo a Jesus. Lembra que se torna depois o apóstolo Paulo. Ele vai no caminho de Damasco com a intenção de perseguir a igreja. E aí o Espírito Santo, Deus, através de uma luz que cai sobre ele, ele cai por terra, fica cego, ele se converte. E o Senhor diz: Paulo, tu és para mim um instrumento para levar o meu evangelho, a minha salvação para os gentios. Isso é no capítulo 9. No capítulo 10, o evangelho chega até Cornélio. E quem era Cornélio? Cornélio não era um judeu, Cornélio era
um centurião romano, centurião porque cuidava de 100 homens, de 100 soldados romanos. Era um homem de influência, era um homem de poder. E Cornélio se converte ali no capítulo 10 de Atos. Capítulo 11, depois tem 12, 13 e 14, a gente vai perceber a igreja fazendo a sua primeira viagem missionária. Aliás, era Paulo que é enviado pela igreja, e ali Atos 13, 14, 15, conta a história dessa primeira viagem missionária de Paulo. Atos 13 e 14, porque no capítulo 15 acontece o concílio de Jerusalém. Era um concílio para que a igreja pudesse de fato permanecer crendo que a salvação era pela graça de Deus e não pelas obras dos homens. E ali no capítulo 15 de Atos é decidido sobre isso na igreja de Jerusalém. Aí você tem o capítulo 16, 17 e 18, acontece a segunda viagem missionária de Paulo. Capítulo 19 e 20, acontece a terceira viagem missionária de Paulo. É interessante no capítulo 20, porque termina aquela terceira viagem, Paulo é preso ali, ele é colocado num navio para Roma como um prisioneiro, e aí conta essa história no capítulo 27 e 28 de Atos, e é uma história muito interessante, porque o navio passa por uma grande tempestade. Paulo, que era preso, um daqueles presos no navio, termina sendo usado por Deus para salvar todo aquele navio, pela maneira como ele se comportou, pela sua atitude, pela maneira como ele buscou a providência de Deus ali. O navio afundou, mas todos foram salvos, e a Bíblia faz questão de dizer que todos foram salvos por causa de Paulo. Paulo foi a causa da sobrevivência daqueles homens ali naquela viagem, na viagem de Paulo para Roma. E aí termina Atos 28, mas o livro não é concluído, porque o Atos 29 a igreja continua escrevendo. Somos nós hoje que continuamos essa história, continuamos escrevendo essa história da igreja de Jesus. Terminando o livro de Atos, aí você tem o livro de 1 Coríntios. Coríntios era uma grande cidade, uma cidade importante, mas o apóstolo Paulo, que fundou a igreja de Corinto, antes de 1 Coríntios, tem a carta aos Romanos. Volta um pouco aqui, por favor. Tem a carta aos Romanos. Carta aos Romanos é uma carta interessante, porque do capítulo de 1 a 3, Paulo vai falar que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É assim a conclusão de Romanos 3 e 23. Judeu e gentil, todos são pecadores, todos estão debaixo do pecado, não há homem que não peque. No capítulo 4, no capítulo 5 e no capítulo 6, o apóstolo Paulo vai falar da justiça de Deus, vai falar da graça de Deus que através de Jesus Cristo nos justificou, nos tornou justos diante de Deus, e vai falar da consequência dessa justificação, que porque fomos justificados por Deus, nós temos também paz com Deus por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. E Paulo vai explicar que apesar de estarmos debaixo do pecado, a graça de Deus que foi derramada sobre nós por causa do que Jesus fez na cruz do Calvário, nós fomos justificados. Romanos capítulo 7 vai falar de que apesar de sermos justificados, nós ainda vivemos uma batalha espiritual, um conflito espiritual, porque nós temos duas naturezas. Mesmo você sendo um cristão, um crente em Jesus, um homem consagrado a Deus, dentro de você, assim como de mim também, existe um conflito, existe a carne lutando contra o espírito. Você querendo fazer a vontade de Deus por um lado e a natureza pecaminosa puxando para um outro lado. Existe uma guerra, existe uma batalha.
E essa guerra, esse conflito, é a grande diferença entre quem conhece a Deus e quem não conhece a Deus. Uma vez alguém me perguntou qual a diferença do crente que peca para aquele que nem crê em Deus e também peca. Qual a diferença? A diferença é que se você é um crente em Jesus, se você é alguém que crê em Cristo e que tem o Espírito Santo dentro de você porque você nasceu de novo, você vive correndo do pecado. E o pecado vive correndo atrás de você. Mas se você é alguém que ainda não conhece Deus, não, você é quem vive correndo atrás do pecado. Essa é a diferença. Hoje, o pecado corre atrás daqueles que conhecem a Deus e persegue tentando assediar. E aqueles que não conhecem a Deus, não, eles correm atrás do pecado para tentar usufruir daquilo que o pecado lhes oferece. Aí isso é Romanos capítulo 7, o conflito. Romanos capítulo 8 é um capítulo lindo. Ele fala do fato de que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Fala dessa graça de Deus que nos alcançou, dessa certeza de salvação. É em Romanos 8 que ele diz: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica, quem os condenará? Quem nos separará do amor de Deus? Será tribulação? Será angústia? Será fome, nudez, perigo, espada? Quem nos separará do amor de Deus? E aí Paulo diz: eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem as do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar mais do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. E é por isso que no capítulo 8 de Romanos ele diz que nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque a Bíblia vai dizer em Romanos 8 que ele nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho. Isso é no Romanos 8 e 29. E no versículo 30 ele diz: aos que predestinou, a estes também chamou. Aos que chamou, a estes também justificou. Aos que justificou, a estes também glorificou para serem conforme a imagem do seu Filho. Então Romanos 8 nos dá essa certeza absoluta de que Deus realmente fez a obra completa em nós. Aí você tem Romanos 9, 10 e 11 que vai falar do plano de Deus para o povo de judeus, das bênçãos de Deus para o povo de Israel, as bênçãos que Deus tem reservadas. E é tanto que é tão difícil entender esses capítulos que no capítulo 11, de 31 a 33, ele diz: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quem conheceu a mente do Senhor como seu conselheiro? Quem o ensinou? Quem primeiro deu a ele para que ele seja restituído? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, a ele, pois a glória eternamente. É aqui nesses capítulos que ele vai dizer, e ele conclui esses capítulos dizendo que essa sabedoria de Deus é insondável e que nós não podemos alcançá-la jamais. Isso é Romanos 9, 10 e 11, capítulos bem interessantes para se ler. Aí você tem Romanos capítulo 12 até o 16, que ele vai falar que se nós fomos alcançados por essa graça, devemos nos relacionarmos bem conosco mesmo, com Deus, com o próximo, com os inimigos, com os irmãos que pensam diferentes de nós. Ele diz como nós devemos tratar cada um, como devemos tratar inclusive as autoridades. Está lá em Romanos, do capítulo 2 ao capítulo 16, e aí termina a carta de Romanos. Escorrer mais um pouquinho. 1 Coríntios. 1 Coríntios é uma carta que Paulo escreveu com o propósito de chamar a atenção para a igreja de Coríntios, porque era uma igreja cheia de problema. Era uma igreja dividida. Naquela igreja, do capítulo 1 ao capítulo 4, ele trata desse problema da divisão na igreja. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, e o apóstolo Paulo escreve essa carta, diz quem é Paulo, quem é qualquer um,
ele colocando que, na verdade, de Deus é que nós somos cooperadores e que nós todos dependemos de Deus e que devemos nos unir, tendo como foco absoluto a pessoa de Jesus Cristo e não qualquer outro homem. Aí no capítulo 5 de Romanos, ele vai tratar do problema da imoralidade, especialmente a imoralidade sexual dentro da igreja, um problema grave na igreja de Corinto. No capítulo 6, ele vai falar de como que os crentes devem se portar diante dos desentendimentos, diante dos conflitos da vida, como lidar com isso. No capítulo 7 vai tratar do problema do casamento. A igreja estava cheia de dúvida com relação ao casamento e Paulo vai orientar com relação a isso. Paulo vai dizer naquele capítulo que sexo fora do casamento é pecado, falta de sexo no casamento também é pecado, e ele vai dizer como lidar com essa situação, como que o crente deve lidar com os problemas relacionados ao casamento. No capítulo 8, 9 e 10 de Romanos, ele vai tratar da liberdade cristã, o que é que pode e o que é que não pode. E ele é nesses capítulos que ele vai dizer, foi para a liberdade, né, que Cristo nos libertou, ele vai dizer também lá em Gálatas. E ele vai dizer que a gente tem que ter cuidado para que a nossa liberdade não venha ferir a liberdade do outro. E ele vai falar para a gente que todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Então que a gente saiba usufruir da nossa liberdade em Cristo com sabedoria. Aí no capítulo 11, no capítulo 12, 13 e 14, vai tratar da questão dos dons espirituais. E Paulo vai falar porque naquela igreja tinha alguns problemas com relação aos dons, porque naquela igreja não faltava nenhum dom, porém, aquela igreja, Paulo diz que não pôde escrever como as espirituais, mas como as carnais, como as meninos em Cristo. E aí Paulo vai tratar da questão dos dons, e o resumo dele é que tudo seja feito com decência e ordem. Ele vai dizer que os dons são dados por Deus, e Deus concede dons soberanamente. E ele vai dizer que os dons existem para edificar a igreja, e o crente deve ter esse cuidado e essa sabedoria para usar o seu dom para glorificar a Deus e para edificar a igreja de Deus. Aí você tem o capítulo 15, é um capítulo inteiro sobre a ressurreição de Jesus, porque aquela igreja estava com problema sobre a questão de crer ou não na ressurreição de Jesus. E aí o capítulo 16 de Romanos, que ele vai falar da nossa mordomia dos bens, trata de ofertas, como é que deve acontecer isso na igreja de Jesus, e mordomia também dos relacionamentos, ter sabedoria. Aí 1 e 2 Coríntios, depois de 1 e 2 Coríntios, você tem a carta de Gálatas. Gálatas foi uma carta escrita, Paulo escreveu, porque a igreja estava tendo problemas em querer voltar ao judaísmo, voltar às práticas judaicas como sendo uma necessidade para a salvação. E Paulo escreve a carta dos Gálatas para dizer que não, que a salvação é 100% pela graça. No capítulo 1, verso 8, ele diz, ainda que nós, apóstolos, ou mesmo um anjo vindo do céu pregue outro evangelho, que vá além do evangelho que eu preguei para vocês, que é o evangelho da graça, que seja amaldiçoado. E aí Paulo vai tratar dessa questão ali nos primeiros capítulos de Gálatas. E depois de tratar dessa questão, Paulo vai tratar também da questão de que os crentes deveriam ter muita sabedoria para que eles não deixassem de lado ao andar no Espírito para viver agora debaixo da tutela da lei. Aí você tem Efésios. Efésios é a carta talvez a mais linda relacionada à igreja, a carta eclesiástica. No capítulo 1 ele vai falar das bênçãos espirituais. Capítulo 1 diz que ele nos elegeu antes da fundação do mundo, que ele nos predestinou para a adoção de filhos, que ele nos redimiu, que ele nos selou depois que cremos nele. Ele nos selou com o Espírito Santo da promessa, nos dando a garantia. No capítulo 2 vai contar a história dessa salvação,
que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, andando conforme o curso deste mundo, mas Deus, por causa do seu amor, nos deu graça e nos salvou. E aí ele diz, pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, mas que nós devemos entender que as boas obras não é para salvação, mas é apenas uma evidência de que somos salvos. Isso é no capítulo 2 que ele conta essa história da salvação. No capítulo 3 de Efésios, ele vai tratar da questão da união, da unidade entre gentil e judeu e gentil. Vai dizer que nós agora fazemos parte da mesma família e que Deus quebrou essa barreira que separava a gente. E agora nós fomos unidos a Deus por causa de Cristo e fomos unidos uns aos outros e agora fazemos parte também da família de Deus. No capítulo 4, ele vai falar da unidade da igreja, que a igreja deve andar de modo digno da vossa vocação, deve andar em santidade, deve andar não como andam os gentios, não deve andar na vaidade dos seus próprios pensamentos, mas deve andar em unidade, em humildade. Depois de falar do andar da igreja, no capítulo 5, no verso 15 a 17, ele vai dizer, enchei-vos do Espírito Santo. E a Bíblia diz que é para encher-vos do Espírito Santo e vai dizer como é que deve ser o relacionamento entre marido e mulher, onde o marido deve amar sua esposa como Cristo amou a igreja, deve amar com amor sacrificial, portanto ele deve ser o cabeça do seu lar, o provedor, o protetor, aquele que protege a sua esposa, a esposa que deve se submeter à liderança desse marido que o ama, que o respeita, que o trata com dignidade, a esposa deve respeitar também o seu marido. E aí a Bíblia vai dizer que não é que o marido é autônomo, mas é que o marido, agora como cabeça do seu lar, deve ter a sabedoria para que essa mulher que foi dotada de dons, de talentos, possa ajudá-lo no cumprimento da sua missão, inclusive tendo o discernimento de ajudar nas decisões e nas escolhas do marido. Aí diz também como que os filhos devem honrar os pais e obedecer aos pais, e vai dizer também em Efésios 5, agora em Efésios 6, que os filhos devem honrar e obedecer aos pais. Ainda em Efésios 6, vai dizer que os pais não devem provocar a ira dos filhos, mas criar na disciplina e na admoestação do Senhor. Aí no capítulo 6, vai falar da batalha espiritual, que é real, apesar de estarmos em Cristo, apesar de sermos eleitos antes da fundação do mundo, existe uma batalha espiritual acontecendo, e nossa guerra não é contra as pessoas. A nossa guerra é contra poderes celestiais, é contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais, os dominadores desse mundo tenebroso, e que a gente tem que vencer essa batalha com as armas espirituais, a palavra de Deus, a oração, a fé. Aí você tem Efésios, termina mais ou menos assim, aí você tem, depois de Efésios, você tem o livro de Primeira Tessalonicense, aliás, de Colossenses. Colossenses é parecido com Efésios, só que em Efésios, Cristo é a igreja é o corpo de Cristo. Em Colossenses, Cristo é o cabeça da igreja, ele é superior, ele está acima de todas as coisas. Em Colossenses, que diz que ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Nele foram criadas todas as coisas, as visíveis e as invisíveis, sejam trono, sejam soberania, tudo foi criado por ele, para ele, sem ele, nada do que foi feito se fez. Isso é o que está dito lá em Colossenses. Cristo tem a supremacia absoluta, e é por isso que a gente deve se despir do velho homem, uma vez que ressuscitamos com Cristo, e revestir do novo homem segundo Deus. Isso é Colossenses.
Depois de Colossenses, você tem 1 Tessalonicense, que foi escrito porque parece que alguém tinha perdido alguém da família, estava meio que triste, desesperado. E Paulo escreve essa carta para dizer, não, irmãos, Jesus Cristo vai voltar, vai vir arrebatar a sua igreja e nós vamos encontrar com o Senhor nos ares e assim estaremos para sempre com o Senhor. É por isso que ele diz, consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Está lá no capítulo 4, versículo 18. E no capítulo 5, versículo 11, mais uma vez ele diz, consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Ela fala sobre essa volta de Jesus, mas no sentido de consolar os irmãos. 2 Tessalonicenses também fala sobre a volta de Jesus, só que agora de uma maneira mais doutrinária, de uma maneira mais teológica. 1 e 2 Tessalonicenses, aí você termina as cartas de Paulo às igrejas e tem Tito, 1 e 2 Timóteo, Tito e Filemão. Essas cartas são cartas pastorais, onde Paulo orienta a igreja sobre como tratar os mais velhos, os idosos, as mulheres, como tratar cada um na igreja e como escolher e conduzir a igreja de Deus, como se comportar na igreja de Jesus, na igreja de Deus. Depois das cartas pastorais, aí você tem a Filemão, que é uma carta que Paulo escreve a um escravo que trata de perdão, reconciliação. É uma carta muito bela, muito linda, de um escravo que fugiu e que foi salvo e agora estava se reconciliando com seu Senhor. Aí você tem Tiago, é uma carta muito prática, parece o Provérbios, é uma carta que trata da verdadeira fé, e dizendo que essa verdadeira fé é uma fé ativa, é uma fé que pratica a palavra de Deus. É por isso que ele diz que dizer que tem fé e não tem obras, ele diz que não tem nenhum proveito, porque a fé sem obras, ou a aparente fé sem obras, é morta. Aí você, depois de Tiago, aí você tem a carta aos Hebreus. A carta aos Hebreus talvez seja a carta mais importante no sentido de você ler e reler para tentar entender o Antigo Testamento, porque essa carta diz que Jesus é superior. Ele é superior a Moisés, ele é superior aos anjos, ele é superior porque ele agora faz parte da nova aliança, nossa nova aliança no sangue de Cristo, porque o sacrifício dele é um sacrifício perfeito, diferente dos sacrifícios do Velho Testamento, e é uma vez para sempre. E aí ele vai falar dessa supremacia de Cristo, que por causa dele, agora nós podemos entrar no Santo dos Santos, entrar na presença de Deus livremente, porque ele está sempre ali como sumo sacerdote superior, pronto para interceder por nós. Aí depois de Hebreus, aí você tem a carta de 1 Pedro e 2 Pedro. 1 Pedro vai tratar do sofrimento do tempo presente e o apóstolo Pedro vai dizer que a gente deve confiar no Senhor. E o argumento dele é que esse mundo sim vai ser destruído, mas Deus vai criar novos céus e nova terra, e o sofrimento do tempo presente não é nem para comparar com a glória a ser revelada no futuro. E é uma carta também onde Paulo traz essa esperança, onde fala da volta de Jesus. Assim também é a carta de 2 Pedro. Aí você tem a carta de 1ª, 2ª e 3ª João, que é parecido com o Evangelho de João. Essas cartas também vai mostrar ao poder salvador do Evangelho. João 5,13 diz que essas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna, a vós outros que creem no nome do Filho de Deus, Jesus Cristo. E aí você tem o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse começa com 7 candeeiros, com 7 igrejas, cartas direcionadas a 7 igrejas na Ásia. Aí o capítulo 4 fala do trono de Deus, capítulo 5, 6... vai falar dos remidos do Senhor, adorando e glorificando a Deus. 7, 8, 9, 10, vai falar das 7 trombetas, das 7 taças, e o número 7 é muito presente no livro de Apocalipse. No livro de Apocalipse, no capítulo 13, vai falar da besta, do falso profeta. No capítulo 18, vai falar da grande Babilônia. No capítulo 19, vai falar das bodas do Cordeiro, quando o povo de Deus vai estar reunido
participando da ceia do Senhor com o próprio Cristo. No capítulo 20 vai falar do milênio, que Cristo vai reinar e nós vamos reinar com Cristo 1000 anos aqui na terra. Satanás será solto, capítulo 20, versículo 1 a 3. A influência dele não vai estar no mundo. E aí vai vir novos céus e nova terra. Vai ter o julgamento dos gentios, novos céus e nova terra. Eu tive que correr. Mas quero concluir com essas palavras de Apocalipse. Vi novo céu e nova terra. Porque o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz, vinda do trono de Deus, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas, eu lhe serei Deus e ele me será filho. É a palavra de Deus, é um panorama de todo o Novo Testamento. Então dá uma olhada, depois ouça várias vezes com atenção, para você procurar ter esse entendimento e assim vai lhe ajudar quando lê o Novo Testamento. Deus é a tua palavra. Eu sei que foi tanta informação, mas eu sei que as pessoas podem ouvir várias vezes aqui e abrir a Bíblia e conferir o que eu estou dizendo e assim poder ter um entendimento melhor. Abençoe o que nos escuta, os que vierem a nos escutarem. Coloca no coração deles o desejo de ouvir várias vezes, conferir na tua palavra e aprender para poder ler, reler, entender, compreender, viver, internalizar, obedecer e praticar o Novo Testamento e assim serem plenamente felizes e realizados em ti. Abençoa cada família representada nessa audiência em nome de Jesus. Amém.